Meu nome é Neuza Baldini. Estarei ministrando uma palavra extraída da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Este texto está se referindo a uma parábola que o Senhor Jesus contou, a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus contou muitas parábolas quando ele esteve aqui no mundo. Aproximadamente 40 parábolas ou mais. Então, o que é uma parábola? Geralmente é uma história curta ou uma comparação baseada em fatos verdadeiros com o fim de ensinar lições a respeito do reino de Deus ou de sabedoria ou moral. E esta parábola em que estaremos agora lendo, que você vai ouvir, e eu espero que você ouça até o final, estaremos ministrando também outros textos, outras passagens bíblicas relacionando com esta parábola, porque nós queremos falar a respeito destas 10 virgens, que diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nesta parábola nós observamos alguns exemplos. Nós vamos encontrar nesta parábola 2 tipos de noivas. Nós vamos encontrar 2 tipos de lamparinas. Nós vamos encontrar 2 portas. Nós vamos também encontrar nesta parábola 2 rebanhos, 2 destinos. O noivo nesta parábola representa o Senhor Jesus Cristo. A noiva representa a igreja, que será arrebatada quando o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva. Então, a noiva é a igreja do Senhor, que vai permanecer firme e fiel até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eu busquei aqui alguns textos para explicar um pouco a respeito desta parábola. Nós temos a noiva louca e a noiva prudente. A noiva louca, ela não leva azeite de reserva em sua lamparina para esperar o noivo, porque o noivo não tinha uma hora certa para chegar. Na parábola diz que ele chegou à meia-noite.
Isso quer dizer um horário que elas não estavam mais acordadas. Elas sentiram sono e dormiram. Então, estas 10 noivas, elas tinham que ter todas, além das suas lamparinas permanecerem acesas, elas tinham que ter também azeite de reserva. E está escrito no capítulo 25 de Mateus, no versículo 3, que as noivas loucas não levaram azeite de reserva. Está escrito assim: tudo que eu vou falar, eu vou confirmar com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não vou inventar e nem criar nenhum texto para acrescentar a esta parábola. No versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isto quer dizer que elas não tinham azeite de reserva. Elas não foram prudentes. Porém, a noiva prudente, ela estava com a sua lamparina abastecida e ainda tinha uma vasilha de reserva, porque se aquele azeite da lamparina acabasse, ela ou elas tinham também uma outra vasilha com reserva. Vamos conferir isto no versículo 4 do capítulo 25 de Mateus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, nós observamos aqui uma diferença de duas lamparinas. A noiva louca, ela não tinha reserva de azeite. A noiva prudente, ela se preocupou em levar azeite de reserva. Encontramos também nesta parábola, nestes dois tipos de lamparinas, algo que aconteceu. Na lamparina da noiva e da louca, tinha uma diferença. A lamparina da louca, por não ter azeite de reserva, ela começou a se apagar. Está no versículo 8, sempre do capítulo 25, diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, a lamparina da noiva louca ou das noivas loucas, eu vou usar singular ou plural, a lamparina da noiva louca está se apagando, porque o azeite dela é escasso. Então, ela começa a ficar sem luz, ela começa a ficar já na escuridão, porque a lamparina dela começa a se apagar. Então, essa noiva não estava preparada para recepcionar, para esperar, para aguardar o noivo, que poderia chegar a qualquer hora, e elas não, como não sabiam o horário, elas não foram prudentes em reservar o azeite para que a sua lamparina permanecesse acesa. Porém, a lamparina da noiva prudente permanece acesa, porque esta noiva, como eu disse, ela tinha reserva em sua lamparina. Então, a lamparina da noiva prudente não se apagou, ela permaneceu tendo luz. Ela estava preparada para recepcionar o noivo, para festejar as bodas. Vamos ler em Mateus 25, versículo 4, que diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nós queremos deixar bem em destaque essa diferença que havia entre aquelas noivas, porque é assim que hoje está a igreja do Senhor na terra. Dentro da igreja tem a noiva louca e a noiva prudente.
ambas estão dentro da igreja. Não quer dizer com isto que estão todas preparadas para a chegada do noivo, para o arrebatamento da igreja. Então, eu entendo que este azeite das noivas prudentes era aquele azeite puro, batido da oliveira, sem mistura. Porque muitos querem ter as suas lâmpadas acesas, querem até fazer parte do arrebatamento da igreja, ou até partir deste mundo antes do arrebatamento, e querem fazer parte do rebanho que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Porém, não usam o azeite puro. O que é o azeite puro e o misturado? São aquelas pessoas que estão servindo a Deus e, ao mesmo tempo, também agradando a Satanás e fazendo parte daquilo que o mundo oferece. O pecado está fazendo parte da vida destas noivas que têm o seu azeite misturado. Mas o azeite puro, o Espírito Santo de Deus, com ele não tem mistura. No livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, eu gosto muito desse versículo. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de citar este versículo. Tente memorizá-lo, tente guardá-lo. Está escrito assim, vou repetir, Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, Deus estava ordenando a Moisés que falasse aos filhos de Israel que para as lâmpadas permanecerem acesas no candeeiro, permanecer ardendo continuamente o seu fogo, elas tinham que ter azeite puro batido da oliveira, sem mistura. E também eu gosto muito do que está escrito em Levítico, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, por isto que a lâmpada, a lamparina destas noivas prudentes, não se apagou. Elas permaneceram acesas. Isto quer dizer, nesta parábola, que estas noivas estavam testemunhando, vivendo uma vida de obediência. Elas eram noivas perfeitas, prudentes, para fazer parte das bodas, para encontrar-se com o noivo. Então nós estamos entendendo que nós somos a igreja de Cristo na terra, nós somos a noiva de Cristo. E para que estejamos preparadas para encontrar com o Senhor esta noiva amada, ela tem que ter a sua lamparina abastecida do azeite. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos nos contaminar com o mundo, com o pecado, com a iniquidade. Para guardar o noivo, para esperar Jesus Cristo, nós precisamos estar brilhando neste mundo como astros. Precisamos ter o brilho do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O versículo completo diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, por isso que nós, os evangélicos,
nós não fazemos uso de vela, de luz artificial. Porque a vela, ela se apaga. Ela não é uma luz permanente. Então nós não precisamos da vela para nos iluminar, porque nós temos a luz que é o próprio Jesus, que ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Portanto, esta luz nunca se apaga. Por isso nós não usamos vela. Nós não precisamos dessa luz que se apaga tão rapidamente. Nós encontramos também nesta parábola duas portas. Uma porta aberta e outra porta fechada. Uma porta se abriu para as noivas prudentes. Mateus capítulo 25, versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, isto aqui, elas são as noivas loucas. E tendo elas ido comprá-lo, quer dizer, comprar o azeite na parábola, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, a noiva prudente, ela participa das bodas. Ela não precisa bater a porta, porque a mesma lhe foi aberta. Porque ela é a noiva escolhida, separada, santificada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro para fazer parte do banquete com o noivo. Esta noiva não estava com suas vestes contaminadas, manchadas com o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27, o apóstolo Paulo faz uma comparação muito linda. Olha só a responsabilidade dos maridos diante de Deus. Ele diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, quer dizer, a palavra de Deus, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é esta noiva que o Senhor Jesus vem buscar. Uma noiva gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem iniquidade. Então o apóstolo Paulo comparou o amor do marido, o marido sincero, que ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não tem as suas vestes contaminadas. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4, a quinta carta escrita à igreja de Sardes, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, e ali o Senhor Jesus apareceu a ele em visão e transmitiu ao anjo, e o anjo transmitiu a João esta mensagem, que ele tinha que entregar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas eu vou ler somente o capítulo 3, versículo 4, eu vou falar para você de Apocalipse, que diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, a igreja do Senhor, a noiva prudente, ela tem as suas vestimentas espirituais brancas.
elas não têm as suas vestes contaminadas. É o que está escrito aqui. Eu vou repetir Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mas este branco aqui não quer dizer que é uma vestimenta branca, uma blusa branca, uma calça branca, um paletó branco. Está falando de vestes espirituais. O branco significa pureza. Uma pessoa que está vivendo uma vida digna de ser recebida no céu para morar com o Senhor Jesus eternamente. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, está escrito assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, se não fosse possível nós vivermos neste mundo, com a nossa vida no altar do Senhor, uma vida de obediência, e tendo permanentemente o óleo, o azeite que representa o Espírito Santo de Deus, nós não teríamos estes textos escritos na Bíblia. Mas aqui no livro de Apocalipse está dizendo que lá em Sardes tinha algumas pessoas que não tinham contaminado as suas vestes. Eu pergunto para você neste momento, você que está ouvindo esta palavra, não sei se você vai ouvir num CD, em nosso site, no YouTube, eu não sei. Mas eu deixo esta pergunta: como está ou como estão as suas vestes espirituais? Você está em comunhão com Deus e na sua igreja? Você está vivendo uma vida de obediência? Você está vivendo uma vida de retidão diante de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida? Amém! Então você é uma pessoa preparada para o arrebatamento da igreja, para o encontro com o noivo. Mas se não, ainda há tempo para você fazer um concerto com Deus, uma nova aliança. Há tempo para você pedir misericórdia a Deus e mudar esta maneira de viver, abandonar o pecado. Há muito que o Senhor Jesus tem tocado em meu coração, tem falado comigo para que eu gravasse esta mensagem, a parábola das 10 virgens. E eu venho resistindo há muito tempo, mas hoje não deu mais para adiar este compromisso que eu tenho com Deus de pregar a palavra dele, de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e falar sobre a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde o povo de Deus não está mais se preocupando em ter uma identidade diferente do mundo. Nós, como o meu pastor sempre diz na igreja, nós não somos esquisitos, nós somos diferentes. E é essa diferença que vai levar a noiva prudente a se encontrar com Jesus Cristo. Então, repetindo Eclesiastes 9:8, diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aquelas noivas prudentes da parábola, elas tinham o azeite permanente em suas vidas. Elas tinham o Espírito Santo de Deus com elas. Portanto, elas estavam preparadas para o encontro com o noivo. No Evangelho de Mateus, neste capítulo 25, o qual eu estou falando, no versículo 10, diz assim: a noiva louca sai para comprar o azeite e quando retorna não encontra mais a porta aberta.
o noivo a fechou, e assim as noivas loucas não participaram das bodas. Eu disse que nesta parábola eu encontro duas portas, uma que estava aberta para as noivas prudentes e a outra fechada para as noivas loucas. Mateus capítulo 25, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então foi esta grande decepção que as noivas loucas tiveram quando elas chegaram, foram comprar o azeite, claro que é na parábola, que elas retornaram e elas bateram a porta, mas o noivo havia fechado a porta. E elas batendo, suplicavam, gritavam, choravam, com certeza pediam que, Senhor, abre-nos a porta. Mas já era tarde demais. O tempo que o Senhor Deus tem nos dado é agora, por isso que eu estou te dizendo, você que está ouvindo esta palavra. Se você é uma pessoa que está com as suas vestes brancas e o Espírito Santo de Deus em sua vida, glória a Deus por isso. Continue, permaneça, se esforce, lute, não deixe o pecado vencer a sua vida. Esteja vigilante em oração, porque nós não sabemos quando se dará este acontecimento. Mas devemos estar preparados para a chegada do noivo, para o arrebatamento da igreja. E se você não está preparado, cuidado, porque isto pode acontecer a qualquer momento. Então, aquelas noivas tiveram tempo para se preparar. Vou repetir o versículo 13 de Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é necessário estarmos vigilantes. Com certeza que uma noiva, uma moça, quando se prepara para o seu casamento, ela tem o dia marcado do casamento, ela tem o horário, ela tem o local, ela marca a igreja, o salão de festa, ela sabe o vestido que ela vai usar, tudo preparado, tudo agendado. Mas a igreja do Senhor, que marcha gloriosa para encontrar com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, ela não pode marcar numa agenda o dia desse encontro. Nós não sabemos. Por isso temos que estar constantemente em vigilância total e temos que estar preparados. Nós não temos uma agenda marcada com o dia e a hora. Somente Deus sabe este dia e este horário. A porta que Deus fecha, ou a porta que o noivo fecha para a noiva, ninguém pode abrir. Mas, Neuza, onde está escrito isso? No livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, o Senhor Jesus tem o controle desta porta. A porta que ele fechar, ninguém poderá abrir, mas também a que ele abrir, ninguém poderá fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu, sempre estou dizendo que a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. Você encontra
um texto escrito através do profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 22. E o mesmo versículo você encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, o Senhor Jesus dizendo. Então, é uma bênção você ler a Bíblia, meditar, pesquisar, procurar os versículos em concordância. Você vai gravando, vai aprendendo, vai se alimentando da palavra, vai sentindo gozo na sua alma em ter a palavra de Deus no seu coração. Nós não temos a Bíblia decorada, ninguém tem a Bíblia decorada, e a Bíblia não é um livro para se decorar. É um livro para estudar, meditar, pregar e viver o que no livro de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito. É lógico que, conforme nós vamos estudando, pregando e relendo os textos bíblicos, muitos têm o privilégio de ter muitos versículos decorados. Não tem nada de mais nisso. Mas nós não temos a Bíblia decorada. São 31.105 versículos que contém a Bíblia. São 1.189 capítulos. Mas quem estuda a palavra de Deus sabe o que nela está escrito e não deixa se enganar por mensagens mentirosas, heresias, porque nós temos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus. Em relação à porta fechada, como eu disse, as noivas prudentes encontraram, a porta estava aberta, mas para as noivas loucas, a porta se fechou. Se você recordar o que aconteceu no dilúvio, no tempo de Noé, para aqueles que creem, tem muita gente que não acredita nisto, mas isto é problema de cada um. Nós não podemos, de forma alguma, obrigar ninguém a acreditar na Bíblia Sagrada. Nem o Senhor Jesus obriga. E quem somos nós para obrigar? Mas eu creio. Então, eu prego aquilo que eu creio. Se você crê, amém. E se você não crê, dará conta a Deus naquele grande dia. Eu espero que você que esteja ouvindo agora esta palavra seja uma pessoa temente a Deus, que creia na palavra de Deus. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 16, eu vou ler só este versículo. Diz assim: quando o Senhor Jesus houve o dilúvio, em que Deus avisou que haveria o dilúvio, avisou para Noé que construísse a arca, e o próprio Deus ordenou que todos os animais se caminhassem para a arca que Noé construiu. Em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Então, Deus fechou a porta da arca por fora. Ainda que Noé quisesse abrir a porta da arca para aquelas pessoas que, com certeza, quando viram que verdadeiramente o dilúvio foi uma realidade, Noé não pôde abrir aquela porta para ninguém. Somente ele e a sua família entrou na arca. Porque, vou repetir o versículo 16 do capítulo 7. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Então não adiantava ninguém bater, porque a porta tinha sido fechada. E assim na parábola das 10 virgens também. O noivo fechou a porta, ninguém mais poderia abrir. Eu gosto muito do que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa força,
Ele sabe que nós temos lutas aqui na terra para vencer as tentações, vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer as propostas de Satanás. Ele sabe que nós temos pouca força. Mas veja o que está escrito. Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho lindo este versículo, porque eu louvo a Deus porque Ele me conforta em dizer que Ele conhece as minhas obras. Eu não preciso sair divulgando, anunciando que eu faço, que eu sei, que eu posso. Não, Deus conhece as minhas obras. Ele conhece as tuas obras também. E Ele diz, diante de nós, Ele colocou uma porta aberta. Então, é uma escolha nossa entrar ou não. Ele também não obriga. E ele também diz, ninguém pode fechar esta porta. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vejo aqui a grande misericórdia de Deus, o amor de Deus. Como Deus é amor, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Quando Ele diz, mesmo com a sua pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É isto que Deus está falando comigo e com você nesta palavra. Mesmo com essa força pequenininha que você pensa que tem, se você se alimentar da palavra, obedecer os mandamentos de Deus, não se contaminar com o pecado, você vai vencer, você está vencendo. Não negue o nome de Jesus Cristo. Seja uma pessoa fiel a Deus. E você vai ter o privilégio de encontrar a porta aberta para você. Veja bem que em Mateus capítulo 25, versículo 10, a noiva louca ela sai para comprar o azeite. Mas ela não volta a tempo de encontrar o noivo, porque quando ela retorna, como eu disse, a porta está fechada. E eu disse que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, e Isaías, capítulo 22, versículo 22. Eu também disse que nesta parábola nós íamos encontrar 2 rebanhos. Mas como assim, irmã Neuza? Ou Neuza, como você achar melhor se referir à minha pessoa. Como assim 2 rebanhos? Olha só, a noiva louca, ela fará parte do rebanho dos bodes. Ai, mas que coisa horrível, irmã Neuza. O rebanho dos bodes? Está escrito isso na Bíblia? Eu disse no início que eu não ia falar nada que não estivesse escrito na Bíblia. Eu não vou inventar texto bíblico, pois é muita responsabilidade pregar a palavra de Deus inventando texto bíblico. Em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 32, ouça, observe, escute o que está escrito. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Veja bem o lugar das ovelhas e o lugar dos bodes. Versículo 33 de Mateus 25. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então aqui tem 2 rebanhos. O rebanho dos bodes e o rebanho das ovelhas. Então a noiva louca fará parte do rebanho dos bodes e ficará à esquerda do pastor.
No versículo 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, nesta parábola também tem dois destinos. Eu estou sempre dizendo que esta mensagem é para que nós venhamos fazer uma reflexão na nossa vida. Qual rebanho que nós pertencemos? O rebanho das ovelhas ou dos bodes? Nós estamos à direita ou à esquerda do pastor? Qual será o nosso destino? Qual será o seu destino? Medite em Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 40. A noiva prudente será convidada pelo noivo a possuir o reino preparado desde a fundação do mundo. Vamos ler então o que está escrito em Mateus 25, de 34 a 40. Guarde este texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, eu falei de dois destinos. No versículo 34, eu iniciei dizendo que o rei irá dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está um destino. Então, Mateus capítulo 26, versículo 46, a parte B, eu me refiro à noiva prudente, ela terá vida eterna com Deus. Porque eu vou ler o versículo todo, o versículo 46, que diz: e irão estes para o tormento eterno. Mas agora vou me referir à parte B, que está se referindo à noiva prudente, mas os justos para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Então, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a parte B do versículo 46 diz: os justos irão para a vida eterna, mas a noiva louca irá para o tormento eterno. Então são dois destinos realmente. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, diz que a noiva herdará o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então está aqui o destino da noiva prudente. Ela herdará o novo céu e a nova terra. A noiva louca, o destino dela, ela será convidada a retirar-se para o fogo eterno. Veja que coisa terrível! Eu, mais uma vez, repito, estarei lendo o que está na Bíblia. Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao versículo 45, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então, por isto, estes irão para a sua esquerda. Vou reler o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os anjos dele. Mas está aqui a palavra de Deus nos alertando que existe sim dois rebanhos, duas noivas, dois destinos, duas lamparinas, duas portas. Você vai ouvir esta palavra e vai meditar e refletir. Qual rebanho você pertence? Como está a sua lamparina? Se você está à direita ou à esquerda? Qual o convite que você vai receber? Para onde você vai ser mandado ou mandada? Então, isso aí é com você. Eu apenas estou deixando a palavra de Deus. Nós não julgamos ninguém, nós não condenamos ninguém, nós não temos esse direito e nem este poder. Isso pertence somente a Deus. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Então a noiva louca irá para o tormento eterno. Mateus 26, 46, a parte A. Irão estes para o tormento eterno. Apocalipse 21, 8 está escrito: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então,
está aqui o destino da noiva louca. A noiva que permaneceu no pecado. Então diz os fornicadores. O que são os fornicadores? São as pessoas que mantêm relações sexuais fora do casamento, pessoas que não são casadas e têm relação sexual. São os fornicadores. Pratica fornicação. A Bíblia está dizendo que não terão direito ao reino de Deus. Os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os incrédulos, os homicidas, é o que a Bíblia está dizendo. Então, o lugar da noiva prudente é à direita de Deus, porque o Senhor Jesus, ele está à direita de Deus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do versículo 60 ao versículo 62, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus, o lugar dele é à direita de Deus, onde nós também estaremos à direita de Deus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, o versículo 69, diz assim: Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, diz assim: Mas ele aqui foi Estevão, que morreu apedrejado por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele pregava o Evangelho de Jesus, e ele foi morto, perseguido, ele sofreu muito. Mas eu só vou ler estes 2 versículos que diz assim: Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que diz, eu li para você, que haverá uma separação do rebanho. O rebanho dos bodes e das ovelhas. O rebanho das ovelhas ficará à direita de Deus. O bode ficará à esquerda. O rebanho das ovelhas irá para a vida eterna, para o céu de glória, será recebido pelo Cordeiro de Deus. O rebanho que estará à esquerda, o rebanho dos bodes, irá para o tormento eterno. Assim está na palavra de Deus e nós cremos. E Estevão teve esse grande privilégio, sendo apedrejado, sofrendo, morrendo. Ele viu os céus abertos e viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, à direita de Deus. E é este lugar glorioso que nós vamos também morar para sempre com o nosso Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que você venha meditar nesta palavra que você teve a paciência de ouvir até o final.
Eu quero te dizer que o noivo é Jesus Cristo. E breve ele voltará para arrebatar a sua igreja. Eu te pergunto, são 3h21 da madrugada. Eu estou pregando esta palavra por inspiração de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque todos os dias eu preciso recordar, relembrar, viver, obedecer a palavra de Deus. Eu quero fazer parte do ovelho que estará à direita de Deus, do rebanho que estará à direita de Deus. Faço parte deste rebanho, do rebanho das ovelhas. E você? Você também faz parte deste rebanho que está à direita de Deus? Você está preparado ou preparada para o arrebatamento da igreja a qualquer hora, ou mesmo você partir deste mundo antes do arrebatamento? Como estão as suas vestes espirituais? Estão limpas? Estão alvas? Você tem o azeite puro batido da oliveira em sua vida? O Espírito Santo de Deus faz morada em você? Eu deixo esta pergunta, a resposta é sua. Tem muitos dizendo que estão desistindo de serem evangélicos, de serem cristãos verdadeiros por causa de coisas que ouvem, por maus testemunhos, por pessoas que estão vivendo uma vida mascarada. Mas naquele grande dia, nós não vamos levar conosco estas pessoas para nos defender diante de Deus. Nós estaremos frente a frente com Jesus Cristo. E cada um de nós dará conta a Deus dos seus atos. Eu vou dar conta dos meus atos e você dos seus. Por isso está escrito na palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, eu e você temos acesso à palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras para não deixar que pessoas venham nos enganar com mensagens, palavras mentirosas, heresias que não estão nas Escrituras Sagradas. Então, o Senhor Jesus deixa este aviso, que nós devemos examinar as Escrituras. E ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja bem que ele não está dizendo errais porque estão obedecendo, ouvindo quem está pregando errado, falando errado. Ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Eu quero abençoar você que ouviu esta palavra e quero interceder a Deus por você que está se esforçando para permanecer com a sua vida no altar do Senhor, vivendo em obediência à palavra de Deus, rejeitando o pecado, vencendo as tentações, porque Satanás, ele tem todo o desejo, ele tem sede na nossa alma para que nós venhamos a fazer parte com ele no tormento eterno, lá onde o fogo será eterno. Mas Jesus está te dizendo neste momento: ouça esta palavra, obedeça esta palavra, creia nas Escrituras Sagradas, examinais as Escrituras, para que você não venha naquele dia encontrar a porta fechada, para que o Cordeiro de Deus não diga que ele não te conhece, mas que você possa ouvir do Senhor Jesus. Aleluia! Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, que seja esta palavra que você possa ouvir do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo isso para você. Eu não sei quantas pessoas estarão ouvindo esta palavra, mas é o meu desejo que você seja uma pessoa que esteja examinando as Escrituras Sagradas. Não deixe se enganar por aquelas pessoas que estão pregando a palavra de Deus de maneira mentirosa, enganando você. Leia, examine as Escrituras, que você não será uma pessoa iludida e nem enganada. Que Deus te abençoe abundantemente, que você seja uma pessoa para brilhar neste mundo, que seja testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo possa contar com você para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, para ser uma testemunha fiel dele, por onde você andar, por onde você pregar, que você seja uma pessoa que tenha crédito, onde você pregar a palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, onde você estiver, que você seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo, que você possa estar testemunhando, pregando esta palavra com autoridade, com unção, com humildade, com quebrantamento e sendo uma pessoa verdadeira diante de Deus e diante dos homens. Amém. Que Deus continue guardando a sua vida, te dando força, mesmo a sua força sendo pequena, que você seja uma pessoa vencedora, abençoada e preparada para quando acontecer o toque